Fala pessoal, vamos para mais uma dica aqui no nosso canal, comentando agora a diferença entre repristinação e efeito repristinatório. Um tema muito fácil de você confundir em provas de concurso, OAB, ou mesmo na sua faculdade, porque as palavras são muito parecidas, não é? Você precisa saber o conceito de repristinação e efeito repristinatório, que são coisas diferentes, mas que têm aí expressões muito semelhantes. Então, cuidado! Antes de eu te explicar a diferença, eu queria, claro, te convidar para curtir o vídeo, deixar seu comentário, se inscrever no canal e participar também do nosso canal lá no Telegram, que tem dicas exclusivas. Mas sem perder tempo, vamos então para o nosso assunto, diferença entre repristinação e efeito repristinatório. Logo de início, eu quero te dar uma dica para você não errar nas provas. Cuidado! Repristinação é um tema muito mais afeto ao direito civil e efeito repristinatório muito mais ligado ao direito constitucional, controle de constitucionalidade. Mas a melhor forma de você não errar de jeito nenhum na prova é entender o seguinte: a repristinação, como regra, envolve o relacionamento entre três leis, enquanto que o efeito repristinatório envolve o relacionamento entre duas leis. Olha que interessante, né? Efeito repristinatório, duas palavras, logo, duas leis. Repristinação, três leis. Então, cuidado. Quando o enunciado, quando a questão for elaborada perguntando sobre repristinação, como regra, vai estar envolvendo três leis. Enquanto que, se perguntar sobre efeito repristinatório, como regra, vai estar envolvendo duas leis. Mas vamos, é claro, explicar aqui para você poder entender do que eu estou falando. Vamos primeiro para a repristinação, né? Que inclusive está prevendo aí a regulamentação sobre esse assunto no artigo 2º, parágrafo 3º da LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Lembre-se, a repristinação envolve como regra, quantas leis? Envolve como regra três leis. Como é que funciona, Marcílio? Imagine o seguinte: nós teremos primeiro uma lei que foi, aqui, a Lei 1, revogada por uma segunda lei, a Lei 2. Só que acontece que essa Lei 2, ela foi também revogada, agora por uma Lei 3. A pergunta é, se a Lei 3 revogou a Lei 2, a Lei 1 voltaria a vigorar? Essa é a pergunta. E a resposta é dada aqui pelo artigo 2º, parágrafo 3º, que diz o seguinte: a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a sua vigência. É claro, existe uma exceção, né? Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdida a sua vigência. Logo, eu tenho três leis. A primeira lei é revogada pela segunda e a segunda é revogada pela terceira. Pergunta: a primeira volta a vigorar? E a resposta é não. Então, cuidado. Por quê? Porque a repristinação, como regra, não é admitida no direito brasileiro, a não ser, né, se tiver dentro dessa exceção prevista no artigo 2º, parágrafo 3º. Então, repristinação, que é um tema de direito civil, como regra, não se admite no direito brasileiro, porque a primeira lei não volta a vigorar pela revogação da segunda lei. Beleza? Marcílio, e qual a diferença entre repristinação e efeito repristinatório? Vê. Na repristinação, a gente falou de três leis. Você viu que não teve nenhum assunto sobre constitucionalidade. É uma revogando a outra. Quando a gente vai para efeito repristinatório, duas palavras. Então, nós estaremos diante de duas leis, tá bom? O que acontece? Primeiro, você tem a Lei 1, que foi revogada pela Lei 2. Só que o que aconteceu? Essa Lei 2 foi objeto de uma ADI, de uma ação declaratória de inconstitucionalidade. E essa ADI declarou inconstitucional essa Lei 2. Se a Lei 2 é inconstitucional, logo é como se ela nunca tivesse existido. A Lei 1, portanto, volta a vigorar. Marcílio, dá um exemplo para eu poder entender. Imagine o seguinte: uma lei instituiu um tributo com alíquota de 10%. Veio uma segunda lei e aumentou de 10% para 15%. Se a segunda lei for declarada inconstitucional, é como se ela nunca tivesse existido. E a primeira lei, então, volta a vigorar. Esse ato de voltar a vigorar a primeira lei é chamado de efeito repristinatório e decorre exatamente dessa declaração de inconstitucionalidade. Olha que interessante, nesse caso, o efeito da declaração de inconstitucionalidade será esse efeito repristinatório e ele é automático, não depende de nenhum tipo de declaração. Logo, se uma lei foi declarada inconstitucional, a que vigorava anteriormente volta a vigorar normalmente. Por isso, nós dizemos que o efeito repristinatório, esse sim, é amplamente admitido no direito brasileiro.
Enquanto a repristinação é proibida como regra no artigo 2º, parágrafo 3º, e envolve 3 leis, o efeito repristinatório é permitido e é automático na declaração de inconstitucionalidade envolvendo 2 leis. Então, cuidado, repristinação, 3 leis, uma revogando a outra, a primeira não volta a vigorar. E o efeito repristinatório, 2 leis, a segunda é declarada inconstitucional, a primeira volta a vigorar automaticamente. Efeito repristinatório, 2 palavras, logo 2 leis. Cuidado, porque as questões de concurso público exigem muito conhecimento sobre essa matéria. Por isso, é importante sempre treinar. Como eu sempre digo, treino duro, jogo fácil. Quanto mais você treina, melhor você fica e mais perto da aprovação. Valeu, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.